Olá pessoal, boa noite. Estamos começando mais um programa Amor na Polis. O Amor na Polis é um programa que fala do amor na cidade, porque é na cidade que todos nós vivemos, não é isso? E o amor aqui ele é entendido como luz e alegria. E segundo o Talmud, uma fonte sapiencial judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que nós causamos. Então hoje o nosso programa, nós vamos conversar aqui com o professor Marcelo Carneiro. Oi Marcelo, que já está aí. Marcelo Carneiro, que é um pesquisador, e nós vamos bater um papo com ele sobre o ensino dos estudos bíblicos, né? O ensino bíblico. O Marcelo Carneiro, eu já vou ler para vocês aqui um pouco a biografia dele, uma mini bio para vocês. Marcelo é professor permanente do programa de pós-graduação em Ciências da Religião na UMESP e professor da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Leciona disciplinas na área do Novo Testamento, com destaque para a exegese do Novo Testamento e teologia do Novo Testamento, além da aula de História de Israel. É pesquisador vinculado ao CNPq, com foco no judaísmo do Segundo Templo e no cristianismo primitivo, trabalhando na criação do grupo de pesquisa Rastros sobre esses temas. Fez doutorado em Ciências da Religião pela UMESP, mestrado em Teologia na PUC-Rio e sempre pesquisando temas relacionados a Jesus e aos evangelhos canônicos, e sua graduação foi em Teologia pela Unibenet. Recentemente, fez estágio pós-doutoral na UMESP, realizando uma tradução crítica do texto apócrifo O Evangelho de Nicodemos. Lecionar é sua grande paixão, e Marcelo Carneiro, professor Marcelo Carneiro, atuava como professor na igreja em classes da escola dominical. Profissionalmente, leciona desde 1998 e se tornou efetivo no ensino superior a partir de 2006. Ama dar aulas, o que se reflete nas altas avaliações docentes que recebe todo semestre dos seus alunos e convites para ser paranilfo da turma. É metodista de formação e atuou como pastor, deixando essa carreira para assumir integralmente a docência. Como inserção social, procura popularizar o conhecimento por meio de lives e materiais gratuitos, além de participar da assessoria de direitos humanos da Igreja Metodista em São Paulo. Autor de 3 livros e diversos artigos na área, e tem como sonho escrever um romance histórico focado na história dos galileus no período da Guerra Judaico-Romana de 66 a 74, da Era Comum. Tem um casal de filhos do primeiro casamento e vive atualmente em Ribeirão Pires, em São Paulo, com a Alexandra e um dos filhos dela, além dos pets. Então, hoje nós vamos aqui conversar com o professor Marcelo Carneiro. E eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, professora de hebraico, especializada em estudos bíblicos pela Universidade Hebraica de Jerusalém, capelã civil, também escritora de alguns livros, e sou conselheira da ONG Amai-vos, e também diretora de Educação, Cultura e Inclusão da Associação Janusz Korczak do Brasil. Muito, muito obrigada pela sua presença. Sobe aqui, vamos trazer o Marcelo aqui para a nossa live. Vamos ver aqui, que eu me atrapalho um pouco, vamos ver como é que eu faço. Vamos pedir para ele entrar. Aqui, só um minutinho, pessoal. Cadê o professor Marcelo Carneiro? Está aqui. Enquanto isso, e aqui nós estamos no Contém Amor Amados, que é uma plataforma digital. E vocês podem saber um pouco mais da gente no www.contemamor.com.br. Oi, meu querido amigo! Como vai? Tudo bem? Prazerzão! Eu estou aqui meio enrolado, porque é a primeira vez que eu faço live no Instagram. Live no Instagram? Em outra plataforma, sabe? Ah, tá vendo? Mas eu fiquei falando que te dei bastante tempo para você se organizar, é ou não é? Eu estava te acompanhando aqui nos bastidores, né? Prazer estar com você, Patrícia. Muito obrigada. Já tem um monte de gente aí na live. A Josiele falou boa noite, nunca tinha ouvido falar na profissão de capelania civil
Depois a gente bate um papo, se você quiser. Gostaria de saber um pouco mais sobre esse trabalho, uma coisa nova, a Capelania Civil, Josiélio. Mas eu queria, assim, primeiro agradecer muitíssimo a você, dizer que, além de tudo isso, nós fomos colegas de profissão, né? Fomos professores universitários, temos aulas na teologia, fomos colegas na teologia da Bennett, das faculdades Bennett no Rio, e na escola pastoral dominical, não é isso? Em que eu dava aula de hebraico e você de exegese bíblica. Então era uma judia perdida em Jacarepaguá, não, em Cascadura, dando aula de hebraico para a pastoral metodista e também de evangélica, né, de outros grupos evangélicos, neopentecostais, enfim. Querido, muito, muito obrigada por você estar aqui. E vamos falar um pouco, vou deixar você falar um pouco agora, né, o amor pelo ensino das fontes bíblicas. E aí eu quero já ressaltar para vocês a diferença do título, né? Se fosse, por exemplo, eu que sou judia, diria do amor pelo estudo. Mas Marcelo, que é cristão, fala do amor pelo ensino. Então, quando ele está falando do amor pelo ensino, se fosse no campo de Aristóteles, a gente estaria falando de ética também, né? E como é amor e contém amor, né? É da plataforma digital da Abaios, contém amor Abaios, Aristóteles também fala que é muito importante que a gente consiga unir, juntar a razão, né, o amor, né, que a gente precisa juntar essas duas coisas que não dá para ensinar sem isso. Eu acho que é na lógica de ética de Nicômaco, exatamente. Então ele diz, na ética, Nicômaco, seu filho de Aristóteles, então eu estou fera aqui. Eis porque veio a semelhança que precisamos unir a inteligência do cérebro à do coração. Ou seja, Aristóteles, em 384 a 322, antes da Era Comum, já falava de inteligência emocional. Não é isso? Exato. E com isso eu passo para você, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Está aberta a palavra para você, professor. Opa! Então, eu entendo, Patrícia, que a melhor coisa que uma pessoa pode ter na vida é trabalhar naquilo que ama. Não é fácil. A gente sabe que há um contingente muito grande de pessoas que trabalha com algo do qual ela não tem um amor, né? Ela sobrevive daquilo. Nosso colega Karl Marx, ele já tinha percebido essa questão da alienação, né? O trabalho alienado, quando a pessoa faz uma produção, mas ela mesma não usufrui daquilo, ela não tem uma recompensa interior em relação àquilo. Mesmo quando a pessoa ganha um bom dinheiro, mas aquilo não há a recompensa de forma íntima, no subjetivo, naquilo que no afetivo, vou dizer assim, ainda assim é um trabalho alienado, né? O trabalho alienado não é necessariamente porque ganha mal, é porque faz o que não é o que está no coração. E a nossa sociedade hoje, eu percebo pelas falas de muitas pessoas com quem eu convivo, é uma sociedade que vive nesse mundo, né, nessa lógica de eu preciso sobreviver. Então, a pessoa tem uma formação numa determinada área, mas trabalha em outra coisa totalmente diferente da formação dela, porque ela não tem o ganha-pão, o famoso ganha-pão. É o ganha-pão, exatamente. Então, eu posso dizer que eu sou um felizardo, eu sou um privilegiado, porque eu faço o que eu amo. Eu faço o que me dá prazer. A gente está vivendo dias muito difíceis, né? Esses dias da pandemia, meses, já para ano, né? Mais de ano. A gente está vivendo uma fase muito difícil de isolamento, de você viver a pressão desse isolamento, da angústia, do receio de ficar doente, né? E quando eu vou para o trabalho, eu consigo uma energia, mesmo no campo remoto, fazendo a docência via remota, porque muitos professores reclamam até, mas eu já faço EAD há algum tempo, sabe? Desde 2010
eu entrei no processo do EAD. Então, eu tenho mais de 10 anos trabalhando com isso, então, para mim, não foi um absurdo. Pelo contrário, o sistema remoto ainda tem uma vantagem, que eu tenho a interação com os discentes. É lógico que eu estou falando de graduação, pós-graduação, eu entendo que um professor, uma professora do ensino básico, ensino médio, tem uma dificuldade enorme para lidar com as turmas, né? Porque já tem essa dificuldade no presencial, então o remoto meio que acentuou essa dificuldade. Eu acho Mas que tem aí uma questão também, Marcelo, do presencial permitir interações, né, que são mais concretas do ponto de vista corporal mesmo, da presença num espaço e dessas interações, claro, aquela coisa chega, pega a carteira, do lado de quem? São pequenas decisões, mas são decisões importantes, né? E tem interações a partir daquilo, o intervalo que é a você tiver. socialização, né? E o relacional também. Então, nesse Isso. sentido, o EAD, ou a educação à distância, ou essa educação virtualizada, né, ela tira essa possibilidade, né, desse Ela quebra. encontro mesmo, né? Porque a gente, quando está na tela, e aí eu vou falar eu que sou psicoterapeuta também, que você sabe disso, a gente, na verdade, está interagindo com uma projeção, né? É. E é por isso que muita coisa dá complicado, né? Complica quando você está em WhatsApp e grupos que você aparentemente tem alguma coisa muito orgânica que na verdade não é. Quer dizer, você Aham. está sempre, quando você escreve algo para alguém numa outra tela que ela vai correndo, ela é empilha, né? Você está projetando coisas suas, você não está interagindo com a outra pessoa. Porque a pessoa não recebe na mesma hora que você, pode dar um delay na rede dela que não deu no teu, cada um recebe num horário, aquilo é empilha, você lê um, não lê o outro, né? Então, não tem essa interação de fato, né? É sempre uma projeção na tela. E como é projeção, você projeta tudo aquilo que é do campo da esquizoidia, né? Então, você projeta a raiva, você projeta a frustração, você vai projetando ali, aí dá aquelas grandes confusões nos grupos de WhatsApp por conta disso, né? E até porque a linguagem escrita é diferente da linguagem falada, e aí, obviamente, que no EAD com a câmera, né? Você tem essa possibilidade, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Mas, meu Não, amigo, eu concordo com você. Só queria completar o raciocínio. De fato, eu concordo com você. Eu não estou falando que substitui de forma alguma, mas está sendo para mim um bálsamo nesse momento. É aquela assim, boia no oceano, entendeu? É com que eu estou me agarrando. Lembra do náufrago quando ele está no oceano, naquela jangadinha? É mais ou menos nessa linha, entendeu? Estou esperando a baleia passar e chamar a atenção do navio, entendeu? mas e permite, então, tem outras coisas bacanas também que permite essa interação nossa, né? Nós aí que temos Não, uma vida, facilita em vários a momentos. gente consegue bater um pão. Eu tenho participado de eventos que talvez, se fosse para ir fisicamente, eu teria que declinar dos convites, porque eu não poderia estar em vários lugares, né? Mas não substitui mesmo. Eu me lembro que antes da pandemia, em 2019, eu fui convidado a ir lá no Sul, numa daquelas grandes faculdades luteranas, e para falar sobre Bíblia. E foi uma experiência maravilhosa, porque tem a viagem, você tem o contato com as pessoas. Outra Isso é coisa. insubstituível. Isso é É, insubstituível. isso aí só quando acabar a pandemia. É, Escuta, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta assim muito, porque assim, se você fosse padre, eu diria que você abandonou o hábito, não é isso? é, Mas como você é pastor, né? Você abandonou o quê, né? Porque você abraçou o magistério, falando uma linguagem isso, clássica, né? O isso, ensino, isso. né? O ser professor, né? É, E abandonou ah, toda a de atividade fato, pastoral, digamos. pastoral. O que eu abandonei de fato, concretamente, foi o chamado pastorado, que é aquela atividade na igreja,
cuidando de pessoas ali na igreja, administrando o dia a dia da igreja, ali junto com a comunidade, visitando as pessoas, fazendo aquelas atividades próprias que o pastor faz. Porém, algumas atividades próprias do pastorado eu ainda realizo. Por exemplo, sou convidado para falar em igrejas, mesmo virtualmente, então tenho feito pregações eventualmente. Eu aconselho muitos alunos e alunas, e aí eles falam assim, nossa, você é tão pastor, né? Porque é aquela história, eu deixei a carreira pastoral formalmente, mas o pastorado, a vocação pastoral está em mim. Essa coisa humana. Você saiu do pastorado, mas o pastorado não saiu de você, né? Então não continua sai, aí. Não sai. É impressionante. Então, assim, até um amigo meu, outro dia, faz 2 dias, ele me contatou e falou assim, eu tenho que visitar uma moça que a filha se suicidou. Eu queria você lá comigo, porque você traz uma serenidade muito boa nesse momento. Aquilo, sabe, mexe comigo, né? Esse tipo de fala, porque vem assim tão... né? A gente não, às vezes não se apercebe, né, disso. São as outras pessoas que mostram pra gente que, de forma muito natural, a gente tem essa postura que ajuda no momento desse. Né? Porque, infelizmente, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Tem gente que é até um pouco inconveniente no momento desse, né? As pessoas têm falas, às vezes, que soam muito mal numa situação dessa natureza, que é uma situação muito delicada. E talvez eu tenha isso até porque eu tenho uma história pessoal que passa por isso. Eu tinha um primo que se suicidou. E eu me lembro até hoje, muito assim, vivamente, que no cortejo do cemitério, indo para a cova, uma pessoa, não vou identificar quem, ela disse para mim, o que ele fez com a gente, né? E aí eu olhei para a pessoa e falei assim, o que a gente fez com ele, né? Quer dizer, desde sempre eu tive essa sensibilidade. Mas caramba, por que a gente vai culpar ainda uma pessoa que acabou de tomar uma atitude dessa, né? Em vez de pensar pelo lado da misericórdia. Então, assim, é muito difícil, né? Porque a questão do suicídio, ela mexe com sentimentos muito primários, né? Com desespero, com raiva, né? A psicologia clássica até divide, né? O suicídio como ou você se sentir muito bom para viver nesse mundo, né? Ou o contrário, né? Se sentir muito, muito mal, né? Você não é um ninguém, então não merece viver. Né? E aí tem alguma coisa de raiva contra a própria pessoa também, né? E as pessoas não lidam bem com isso. Infelizmente, a gente tem um número muito alto de jovens brasileiros se suicidando, isso aumentou muito. O André Trigueira é um grande militante dessa causa, né? A gente tem aquele mês, qual é o mês? Que é o Outubro Amarelo? Eu não lembro. Tem Outubro Amarelo. Tem um mês que a gente fala específico. Novembro é o azul, né? Novembro é azul. Novembro é azul, é outra coisa. Dezembro é rosa. Aí já muda a sintonia, a faixa. Mas é isso, meu amigo, minha solidariedade aí, porque não é fácil lidar com essas questões, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a gente vai falar de ensino agora, e mais no final para a entrevista vamos esquentar e vamos falar de problema de evangélico, de todas as tretas que rolam, inclusive aquela mistureba de bandidagem, aquela coisa Rio de Janeiro, final da entrevista, para ficar quente. Tá? Mas agora me diz uma coisa, você colocou aqui, quando você fala do seu currículo, você fala de presbítero, né? Fala de metodismo e fala também de uma outra igreja que está aqui no seu... Não é presbiteriana, não? Presbiteriana e tem mais uma outra.
que é um nome que eu não tinha, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mas você é metodista, né? A sua Sou base, a sua metodista. formação é Minha metodista. formação é metodista. A sua formação é É, metodista. E da onde vem esse amor pelo estudo bíblico, em é. especial uma parada que tem a ver com o judaísmo, né? Que você colocou assim também. Da onde vem isso e como é que é essa sua paixão, enfim, que você tem até o sonho de fazer um livro aí, de escrever um livro, um romance que eu estou Isso. aprendendo, uma coisa meio Humberto. É, isso. Na verdade, ele é minha inspiração. Eu estou escrevendo, né, muito inspirado no estilo do Nome da Rosa, Baldolino e Cemitério de Praga. São 3 livros que mexeram muito comigo na estrutura literária, né? E no conteúdo, e eu tô misturando personagens históricos com fictícios também. Muito Mas vamos bom. começar do começo. 2 anos de idade. Dois Ah, anos de idade. A minha mãe fala que eu pegava uma Bíblia de cabeça para baixo, porque eu não sabia ler, sem capa, porque é tipo uma Bíblia brinquedo, aham, aham. ficava em pé, algumas crianças sentadas e eu ficava. Eu não sabia nem o que estava falando. Isso daí já é a tua alma judaica, né? Uma conexão, esse carneiro, né? Exatamente. Com 7 anos de idade, meu avô, um tio meu, eu morava na casa da minha avó, junto com meus pais e tal, e no sótão morava um tio meu. Uma vez eu fui lá e tinha uma Bíblia hebraica. Olha, E eu não sabia, eu já tinha 7, já era alfabetizado, mas eu nunca tinha visto hebraico. Primeira vez na minha vida que eu vi o hebraico. E eu não sabia qual era a posição. Eu não sabia para que direção olhar, ponta cabeça, que lado que era. Eu fiquei fascinado. olha, Eu falei, um dia eu vou ler isso aqui. olha. É. E aí, 7 anos eu, isso. 7 anos de idade. Aos 15 anos, eu li a Bíblia inteira pela primeira vez. Em 15 português. anos em português, sim. Aos 15 Mas leu anos o de quê? idade. Corrido? Leu corrido? Li corrido, de Gênesis ao Apocalipse. Quer dizer, a Entendi. Bíblia cristã, né? Que tem o Isso é um negócio que tem judeu jamais faria. A gente só lê 3 psukim, 3 versículos por vez. Fica a semana inteira estudando 3 versículos. É um negócio louco, né? Aqui. Pois é, o protestante ele tem eu diria, esse amor pelo texto bíblico de uma maneira assim meio visceral, Atávico. atávico. Você decorar o texto, saber onde está o capítulo e o versículo, é quase um ponto de honra. Mas hoje em dia é menos. Mas no meu tempo de garoto, tinha concurso bíblico na igreja. Não, a gente Concurso também bíblico. faz concurso bíblico, a gente também decora trecho, Ah, né? é? Ah, sim, Decora a não, é hebraico, oralidade, né? né? É, Hebraico. É, sim, sim, mas é claro. diferente. É. Mas de qualquer forma, isso aí eu fui assimilando isso de uma tal maneira. E aí eu comecei a trabalhar na igreja como professor, você já citou, né? Professor de escola dominical. E era curioso, Quem está Patrícia, vendo a gente, porque vou interromper para falar o seguinte: o Marcelo, ele era bonitinho, ele é um homem bonito, mas ele era bonitinho. Então ele era o professor gato do Bennett, então e ele era fofinho. Então todo mundo queria estudar com o Marcelo, entendeu? Ai, vai dar aula junto com o Marcelo. Vou lá, então as alunas ficam enlouquecidas, entregando meus todo podres. mundo correndo. Até a aula com o Marcelo. Eu fui agraciada, porque eu trabalhava com ele, estava de boa, assim, entendeu? Mas era isso. Quero Pois registrar. é. Imagino como é que ele era bonitinho lendo a Bíblia lá, então ia convencendo o povo. Pois é, cara. E aí eu fui ser professor de escola dominical na igreja, assim. Foi assim, eu tinha 16 anos e dava aula para galera de 14, 13 anos. Então eu era um pouquinho mais velho, mas eu já tinha assim, uma noção que o pastor falava assim, não, você pode liderar lá o grupo. Então, assim, de muito novo, a minha primeira pregação, interessante, a minha primeira pregação foi no livro de Ezequiel, não foi no Novo Testamento.
Olha, Eu usei o livro de Ezequiel, mas foi aquela, eu não sei se pode falar a palavra, não, pode, aquela pode. O pancada no povo. Aquela pancada no povo. E, que que você pegou e do foram. Ezequiel, do Ezequiel? O que que você pegou? Ah, eu preguei aquela, acho que é capítulo 18, que fala do pai, do filho, que cada um leva o seu pecado e tal, não tem essa de ficar jogando pro outro, você tem que assumir a tua responsabilidade. E era só paulado. Na segunda pregação, influenciado pelo filme Carruagem de Fogo, eu preguei Isaías 40. Mas Carruagem de Fogo já é mística, né? Não, mas eu tô falando do filme Carruagem de Do Fogo, porque Ezequiel. no filme, numa hora lá, ele cita Isaías 40. Aham, Aí quando eu vi essa citação no filme, né? O que corre, né? Aquele que espera no Senhor não se cansa, mas corre e tal. Porque é o mote do filme, né? O filme era sobre corrida e era um protestante e um judeu disputando. Aliás, aquele filme também me marcou muito porque muito cedo, Patrícia, eu descobri a ideia do ecumenismo, sabe? Aos 14 anos eu frequentava a casa de um padre, a gente conversava muito sobre a fé, sobre a igreja. Depois eu vinha a conhecer um judeu muito cedo. Então eu aprendi a respeitar as diferentes formas de fé na perspectiva, pelo menos na perspectiva do mundo bíblico. Né? Depois eu fui ampliando mais essa abertura. Mas naquele momento, que eu ainda era do interior, né? Teresópolis era uma cidade menor naquele tempo, era uma cidade é. mais típica do interior, mas para mim aquilo já era grande, porque eu via o pessoal da igreja falando que católico era do diabo, né? Então para mim não era assim que se devia Já enxergar tinha isso, essa o coisa outro. de Já ainda tinha, né? demonizar. Porque na verdade isso é antigo e essa briga católico-protestante, né? E nos anos 80 estava meio forte ainda. E eu estava ali, eu falava com as pessoas e aprendi muito com elas. Então veja, eu tenho um cruzamento de dados de o texto bíblico em si, na Esse versão amor, da né? Bíblia cristã, Já esse e amor. amor pelas pessoas, né? Pelo contato, por conhecer as pessoas, aprender com elas, ouvir delas as suas histórias e aprender também a ler a Bíblia com elas. Eu me lembro que no trabalho que eu tinha 16 anos, a gente começou a fazer círculo bíblico, e tinha espírita, tinha católico, tinha eu de protestante, Aí já e a era gente começou interreligioso, né? interreligioso. Né? Porque já. Mas assim, a direção acabou sendo mais na linha católica, fui numa igreja católica e a gente fazia a leitura de Lucas, do Evangelho de Lucas. Entendeu? Cada semana ali um trecho, e aí cada um comentava o que entendia, o que percebia. E ali eu comecei a ter, então, a perspectiva de analisar o texto bíblico. Era preciso analisar o texto bíblico. E eu falava assim, eu não estou entendendo nada. Porque eu tinha lido tudo, mas não quer dizer que eu tinha entendido tudo, né? Claro. Eu queria tratar isso que você falou, né? Que você começa a sua primeira homilia, digamos, a sua primeira pregação foi com um profeta, né? Só antes a Viviane contribuiu com a gente aqui falando que era Setembro Amarelo, tá? Não é outubro, é Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, Obrigada, Viviane, foi Viviane, legal, obrigada Viviane. mesmo. Obrigado. Mas você falou de Ezequiel, eu quero contar uma experiência interessante, dividir com você, porque nós judeus, quando o menino ou a menina fazem bar mitzvah, ou bat mitzvah, né, que é a entrada na vida adulta, é um marco, né, na vida adulta religiosa, digamos, né, cultural, que a menina é com 12 anos, o menino com 13 anos. Então a gente divide a leitura da Torá, que é a Bíblia, né? A Bíblia hebraica, ao longo dos sábados do ano todo. Né? Então, Isso. e você tem o trecho, você lê sempre terços, ou o primeiro terço, o segundo terço, o terceiro terço da Torá. Então você tem, na sinagoga, na hora da leitura, você tem chamadas 7 aliot, 7 subidas, que você vai, que a Torá está aberta. Então, é um momento sagrado, de sacralização e sagrado muito importante, é o ápice da cerimônia. Né? Então, se lê diretamente da Torá aberta, do pergaminho mesmo aberto, com aquela mãozinha e tal. E com a cantilação.
toda. Mas para cada. E aí, esse trecho da Torá, esse trecho bíblico, chama Parashá. Então, né, porque a gente não tem uma divisão, a gente tem a divisão de livro, Parashá, depois capítulo e versículo. A gente não tem, a gente não lê pelo capítulo, a gente lê pela Parashá. Lê pela Parashá. O trecho, né, aquele trecho. Então a criança vai, né, ela lê a Parashá e tem sempre acoplado a Parashá uma leitura de um profeta. Né? Muito bem. E, em geral, a mãe ou o pai da criança lê, né? E aí, amigo, lê o que está lá. E a leitura da Torá, ela é em hebraico. Então, mesmo que estejam escritas coisas muito fortes, você está lendo em hebraico, ela é meio cantilada, né? Vai, Omer, Adonai, então você vai nisso, as pessoas estão ouvindo, está tudo de boas ali, não importa, está tudo. Mas a leitura dos profetas é em português, chama Haftará. A Haftará, que é o fechamento do estudo, ela é feita em português. E aí caiu, para mim, né, no Bat Mitzvah da minha filha mais nova, caiu Oséias, mano. E aí ele falava, essas meretrizes, meus bandos de filho da puta. Eu falei, meu Deus, eu não posso ler isso. E o Rabino falou, tem que ler. Eu falei, mas vou ler isso. Os meus convidados da sinagoga, eu mandando praga em cima, entendeu? Então eu tive que fazer. Você sabe que quando eu li a Bíblia, a primeira vez, eu me choquei com alguns trechos. Alguns trechos me chocaram. O primeiro trecho que me chocou, e em geral tudo a ver com sexualidade, né? Porque o choque da gente na adolescência sempre tem a ver com coisa de sexo, né? Não tem jeito, né? Na idade adulta a gente se choca com outras coisas, né? O sexo já não choca mais, mas na adolescência é o sexo. Primeiro foi o Onã, a história do Onã. Aí eu falei assim, será que eu vou morrer? Porque o adolescente se masturba, né? Eu falei, será que eu vou morrer? Aí eu não morria, né? Então a gente segue a vida. Tudo bem, né? O segundo trecho que mexeu muito comigo foi da concubina do Levita em Juízes. É uma história muito forte, de violência de gênero fortíssima, né? Hoje faço até essa leitura. Na época, o que me chocou foi o fato, né? Eu não fiz aquela leitura sobre a violência de gênero, não tinha esse repertório, mas eu me choquei com o relato, e aí eu percebi que era um relato para chocar mesmo, né? Eu acho que qualquer pessoa que lê fica chocada. E o terceiro relato foi de Ezequiel, quando, numa metáfora, ele fala dos amantes de Israel, que são os egípcios, né? Horrível. Pois é. O profeta Oséias, apesar da linguagem dura dele, ele tem a ver aqui com a nossa live. Porque ele fala de amor. Né? Num mundo destroçado, com políticos absolutamente corruptos, né? Que é muito os dias atuais, né? Ele fala das relações de amor e ele é um anti-idólatra, né? Fala da idolatria. Isso, exatamente. Né? Até porque ele denuncia, eu estava falando dele outro dia, Patrícia, ele denuncia um problema muito sério que acontecia lá em Betel, no norte de Israel, que era o seguinte: o sacerdote do santuário de Betel botava a filha e a esposa para se prostituírem no culto de Asherá, no monte, no alto dos montes, porque assim eles tinham o pleno domínio do mundo divino. Então, o homem sacrificando a Javé no santuário de Betel, e a esposa e a filha sacrificando e trabalhando para Asherá, quer dizer, cercando todos os lados. Mas essa exploração é condenada por Oséias veementemente. Mas a gente tem um pouco, se a gente falar da função do profeta, que é essa função, né, de você dar um curso na vida, né, ou dar um curso, digamos, até se a gente tivesse dar um curso no Brasil, né? A gente vive uma sociedade
que ela é uma sociedade idólatra, né? Ela idolatra coisas que não têm a ver com o humanismo, com a humanidade, com a empatia, né? E o antídoto para isso, Osés, que xingava tanto, ele mesmo se casou com uma prostituta, né? Ele dá esse exemplo, digamos. Ele pregava as relações de amor, né? E aí um amor, mas não era um amor profano, muito ao contrário, era um amor aí parecido, ou que tem muito a ver com esse seu amor ao estudo, né? E ao ensino, no seu caso, o amor ao ensino. Se você tivesse que escolher um profeta ou um trecho que pudesse servir de mensagem para a gente nos dias atuais, né? E que tivesse dentro dessa proposta nossa da Contém Amor, que é fazer esse acolhimento, né? De uma forma amorosa, que profeta você escolheria ou que parte bíblica você escolheria? Porque eu vi que você gosta da parte que tem as espadas, mas eu quero falar de amor contigo. Não, eu gosto muito das partes de amor. Eu diria para você, eu gosto muito dos profetas do 8º século, né? Isaías, Oséias, Miqueias. E Miqueias e Isaías têm uma mensagem especialmente importante de desarmar, das pessoas se desarmarem, de transformar armas em instrumentos de produção, trabalho e construção coletiva, sabe? Para mim essa é uma mensagem assim tão profunda, Patrícia. Eu gosto quando Isaías e o Miqueias eles falam assim, porque me parece que o hino deles ele tem uma intertextualidade entre eles. Alguns dizem que um até colou do outro, ou ouviu o outro pregar e aproveitou, porque falou assim, não, é tão bonito, eu preciso disso. Isso eu preciso escrever. Então um escreveu do outro, a gente não sabe quem escreveu de quem, porque eles eram contemporâneos. Mas quando diz assim, cada um se sente debaixo da sua videira e usufrui dos frutos do seu trabalho. Cara, eu acho isso tão lindo. Aquela coisa assim da pessoa olhar o fruto do seu trabalho e usufruir. E aí eu acho que isso gera o amor àquilo que está sendo feito. A gente sabe que o mundo bíblico é um mundo agrário, é um mundo, né, camponês, é um mundo da produção na terra. Eu tenho também pensado muito nisso, sabe? E nós vivemos também uma crise ecológica, uma crise ambiental muito gigante. E está sendo assim meio ignorada por setores importantes da sociedade que deveriam estar à frente, né, mexendo com isso. Mas é muito legal você trazer essa questão, e aí só contribuindo um pouco, e já deixo você seguir no seu raciocínio, porque o povo judeu, na verdade, é um povo agrário, né? É um povo de camponeses, que faz construção de estudos, né, de ensino camponesa, né? Quer dizer, não é aquela coisa, a gente estuda desde sempre, há séculos, né, ou milênios, por tweets, né? São 156 caracteres, que são 3 psukim em hebraico, é bem reduzido, e dali discussão, num plano aberto, né? E aí cada um vai agregando. Porque é isso, né? E é interessante que com o afastamento e com toda a história do exílio, né, da expulsão daquela região toda da Mesopotâmia e vai para o Império Romano e daí vai para o mundo, né? E toda a história judaica, a gente sabe que ela tem de ganhos e de tragédias trágica também. E a gente vai sendo proibido dessa característica própria, né? Que são 2 características muito especiais que eu considero. Uma era o cuidado, a proximidade com a natureza e o cuidado da natureza, né? Porque está lá em Gênesis, né? que é responsabilidade nossa cuidar da Terra, do planeta, de tudo que tem nele, enfim, da criação, né? Isso é uma das responsabilidades humanas, que é atribuída a nós, né? E a outra questão é a questão de estudos, né? A gente tem festas, em dezembro tem a festa de Hanukkah, que a gente lembra da proibição violenta dos romanos. Vários povos foram proibidos a gente de estudar,
né? E por isso que nós somos o povo do livro e do estudo, né? Isso foi muitas vezes proibido, né, aos judeus durante séculos, né? Mas os romanos chegaram a mandar arrancar a porta das casas para ver se os judeus não estavam estudando dentro de casa, né? Para poder todo mundo passar e tal. Então, eu acho que é muito legal esse resgate que você faz dessa associação, porque às vezes não nos associam, né, como o mesmo povo lá do período bíblico, né? Aham, aham, é Apesar da verdade. gente A são tradição está lá, né, Pá? tá lá, e aí é muito importante essa questão e tanto que as nossas mitzvot, os nossos mandamentos, eles estão divididos em três, né? São entre a pessoa, o ser humano e Deus, e aí uma Aham, coisa, né, que tem muito isso no cristianismo, né? isso, O outro é entre o ser humano e o seu par, o seu igual. Então, de um isso. ser humano para de uma pessoa para outra, Ben Adam lechaveró, assim se fala, Ben Adam lechaveró, lachaver sheló. E o terceiro é Ben Adam lamakom, que é entre o ser humano e o lugar que ele está, a natureza. Né? E aí, com Isso. isso, eu passo de novo a bola para você, porque você me fez aqui Não, falar pela primeira vez não, esse aspecto judaico é muito importante que as pessoas esquecem e ficam associando o judeu a coisas etéreas, né? Então, não, não. a comunicação, a dinheiro, não sei o que e tal, não esquece Exatamente. que a É gente tem uma assim, coisa muito arraigada, né? De terra mesmo. sim. Eu dou aula de história de Israel, até escrevi isso para você, Eu né? vi. É, e eu, assim, é apaixonante estudar a história de Israel. Eu faço a história de Israel não só do período previsto no cânon da Bíblia hebraica. Eu, eu estico até o segundo século da Era Comum, quando tem a revolta de Bar Kokhba. Que é esse período que eu te falei. Exatamente. Então, quando o Adriano ele remonta, Adriano aí remonta a perseguição de Antíoco IV que gerou a revolta dos Macabeus, Isso, exatamente. né? Que era helenista, né? Ele era helenista e que depois eles foram cooptados pelos romanos, né? Quer dizer, Isso. justamente eles abriram, houve o hiato lá dos Excelência, o Império Asmoneus, Seleucida. exatamente. Mas assim, essa questão da terra, ela ela hoje está muito perdida num grande problema que nós vivemos, que é a grande necessidade de produção em massa de alimento e que faz com que a produção de alimento deixou de ser uma produção humana e passou a ser uma produção mecânica. E o alimento deixou de ser o fruto da terra para ser usufruído e passou a ser commodity, passou a ser mercadoria valorizada em bolsa de valores, não é? Uhum. E isso gerou uma mudança tal e a industrialização fez com que esse mesmo alimento natural da terra, que é tão benéfico a nós, se tornasse plastificado, né? Homogeneizado, transformou-se numa coisa que, por exemplo, a margarina, eu li recentemente, ela tem uma molécula só de diferença do plástico. Por isso que eu não como essas coisas. Pois é, cara. E aí a indústria da margarina bancou por um tempo pesquisas, né, para dizer que margarina é menos maléfica que a manteiga, né? É uma Criou-se um grande mito. mentira, né? É uma total mentira, né? Total. É lógico que toda gordura deve ser consumida parcimoniosamente, mas a manteiga é muito melhor do que a margarina. Mas voltando, então assim, o ideal bíblico nesse sentido é muito difícil de ser vivido hoje. As experiências que eu conheço hoje, que são bem sucedidas, são os kibbutz, né? Me parece que os kibbutz engendram essa vivência micro da elaboração de alimentos. Né? É verdade. A Joyce está falando que a margarina não estraga nunca. Pois é, deixa ela lá milênios. Não vai estragar. É isso mesmo, Joyce. A Joyce é parceira nossa, ela me acompanha em várias frentes, aluna da graduação, é uma pessoa que
que é parceirona. E tem várias pessoas eu vi entrando aí, o Cláudio, o Elcio, que é um professor que você deve convidar depois para uma conversa. Ele também tem um amor, ele faz muita arqueologia do Israel. Olha que E é legal. uma pessoa que conhece, está estudando muito o Pentateuco Samaritano, ele está traduzindo o Pentateuco Olha, será Samaritano. um prazer, será um prazer. É uma pessoa também, uma cabeça muito privilegiada. Então, assim, é, então, assim, a experiência do kibbutz e a experiência aqui do Brasil do pessoal do MST, né? O É, pessoal do MST tem uma maravilhoso. experiência muito bonita aqui. Infelizmente, é um grupo criminalizado na sociedade, no imaginário social. Né? São os bandidos sociais do nosso tempo, né? É uma loucura isso. Mas é um povo que trabalha a terra com esse cuidado, com esse amor. O Existe, MST inclusive, evoluiu para uma coisa de atender essa questão, resolver essa questão da fome. é Então, eles estão resolvendo isso. A gente tem locais que você pode comprar os produtos do isso. MST, Aqui em então, São Bernardo nós temos a feira do MST. que vale a pena. A feira tem loja para comprar os grãos, os cereais. E fora isso, eles estão aí durante a pandemia entregando mesmo alimentos para muitas famílias. Então, é isso. O MST é uma iniciativa maravilhosa que a gente só tem que aplaudir. E Isso. cada vez que alguém tentar desqualificar o trabalho deles, a gente lembrar disso que você está falando agora. É bíblico o que eles fazem. Exatamente. Mas é isso. Eu queria puxar uma outra questão, Patrícia, que eu lembrei. Você estava falando assim, como é que eu cheguei nessa coisa do Novo Testamento e o judaísmo do Segundo Templo, né? Aí eu vou falar um pouquinho da questão acadêmica que me fez imergir no mundo bíblico. Quando eu pensei em fazer mestrado, depois da graduação, eu fiz a graduação em teologia, a área de Bíblia foi a que mais mexeu comigo. Eu gostava de filosofia, teologia sistemática e tal, mas eu achava às vezes muito empolado, sabe? Uma linguagem que eu não entendia muito. É uma filosofia muito pesada. E às vezes eu ficava assim, mas tá tudo muito pronto. E aí, de onde vem isso? Cadê a base disso? Eu quero mexer lá cavucar lá nas origens do negócio, né? E era a Bíblia, no final das contas. Né? E já a exegese, o estudo da exegese, foi com a Ivone Rainer e o Haroldo Rainer que eu aprendi a fazer isso. Um casal maravilhoso, luterano, que tem também um amor pela Bíblia, assim, fantástica. Eu aprendi com eles a amar essa coisa de investigar o texto bíblico, numa perspectiva ecumênica, libertadora, numa perspectiva aberta e numa perspectiva não dogmática da leitura do texto bíblico. Isso me marcou desde 1994 para cá. Né? Já fazem aí o quê? 25 anos, né, que eu trabalho com a Bíblia mais academicamente. E aí eu fui fazer mestrado. Na época, eu era apaixonado pelo Antigo, a gente chama Antigo Testamento, né, a Bíblia hebraica, né, a Tanar, e eu queria ir para esse campo. Mas vários amigos já estavam estudando esse campo. E aí eu fui me aconselhar com um ancião, assim, né? E ele falou assim, olha, nós estamos com carência de gente que trabalha o Novo Testamento. Que é Dom Paulo? Com quem você foi falar? Fala aí pra mim. Foi, Paulo Tarso de Locke. Ele mesmo, ele mesmo. Apesar dele ser do Novo Testamento, ele mesmo falou, só tenho eu, estamos com carência de pessoas nessa área. Aí eu era apaixonado pela a parte, né, de Israel e tal, mas eu falei, não, tá bom, vamos lá, vamos encarar. E aí, sabe o que aconteceu, Patrícia? Eu consegui unir o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque quando eu fui estudar o Novo Testamento, aprofundando meus estudos, eu falei assim, mas se eu não estudar a tradição hebraica, eu nunca vou entender o Novo Testamento. Porque Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, Paulo era judeu, toda a tradição. Os judeus, os primeiros cristãos eram todos judeus, né? Todos judeus. Não tinha. Até os gentios eram judeus da diáspora. Exatamente. Os que a gente pensa que eram gentios não eram gentios. Alguns gentios que entraram, na verdade, no primeiro século, você deve saber disso, eram simpatizantes que frequentavam sinagogas.
É. Existia, né, os tementes a Deus, os simpatizantes. Então, até eles conheciam as tradições de Israel. Aí, meu mestrado, qual foi a minha pesquisa no mestrado? Jesus, a Torá e os Nebiim. Jesus, a Torá e o quê? E os Nebiim. E os Leviim. Olha. Neviim. Porque eu peguei o texto de Mateus que ele diz: eu não vim para destruir a Torá e os Neviim, eu vim para cumprir. E eu fui trabalhar esse texto. E ali eu começo um trabalho meu com o Novo Testamento, que está imbricado com toda a tradição judaica. Não é separado, eu não consigo ler o Novo Testamento separado. Porém, entendendo... Nessa questão do navio, do profeta, né? E o Novo Testamento, você também é um especialista em Apocalipse, né? Essa coisa toda. Por exemplo, para a gente, a era messiânica, que ainda não chegou, que é do Mashiach, né? Ela virá e a gente terá um navio que vem, que é o Elial, né? A Navi, que ele vem, que a gente recebe ele na Páscoa, né? Deixa lá uma taça de vinho para ele, para que ele venha. Mas ele é que virá, e aí tem toda a história das trombetas, tocando as trombetas, e aí os outros todos. Tem também uma relação do Apocalipse, digamos, do cristão, né? Com os profetas e com a profetização. É uma profecia. Sim, tem muita, porque é o seguinte, você tem aí um campo, que é o campo que tenho pesquisado bastante, que é da produção judaica do período helenista e romano, que é complementar a Torá e os Neviim, e que gerou, em algum momento ali, período persa, final do período persa, gerou os Ketuvim, né? Vários textos do Ketuvim são desse período, mas gerou os pseudepígrafos. Primeiro é o livro de Enoque, Ascensão de Moisés, livro de Jubileus, Testamento dos 12 Patriarcas. São os que estão fora do Tanar, né? Exatamente, estão fora do Tanar, estão fora da Bíblia cristã. São chamados apócrifos. Eu uso extracanônicos. Extracanônicos. Eu uso a terminologia extracanônica, quer dizer, estão fora do cânon judaico, fora do cânon cristão, católico cristão, mas não estão fora do cânon cristão antigo, porque eles são citados no Novo Testamento. E o Apocalipse de João é uma leitura do Êxodo, dos profetas, mas filtrado por essa literatura extracanônica desse período que eu te falei, que é do Segundo Templo ali, da período helenista e romano. E aí, quer dizer, não é uma literatura inventada do nada que João inventou. Quando a gente começa a estudar esse material, que está entre o período do exílio, né, e a produção da Torá escrita, né, e da... Êxodo, pessoal, aquela festa, judaicamente falando, que a gente comemora a saída do Egito da escravidão. Isso, exatamente. E que também é associada à Páscoa, né? A Páscoa. Egito, etc. Então, assim, Êxodo, fala em Êxodo, a gente já lembra logo, né? Exatamente. E aí você vai lá... Subiu um faraó que não conhecia José. Eló Yadá et Yosef, que não, aquela que só pensa no hebraico, que não conhecia José. Eu aprendi que não conhecia José. Eló Yadá et Yosef, não conhecia José. Aí a gente já sabe que vem problema depois, né? Porque não conhecia. Pois é. Então, você vai para o Apocalipse, você tem lá as taças da ira de Deus, que são as pragas do Egito. Praticamente idênticas. São 10 também, praticamente idênticas. Tem que acrescentar a Covid. Pois é, a 11ª. 11ª praga.
No Brasil, eu diria que tem a 12ª também, que veio antes da... Mas a gente nem fala dela, né? É melhor nem falar. É aquela que não se fala o nome. Exatamente. É a besta que não se fala o nome. Isso aí. Aí, o que acontece, Patrícia? Você tem e uma ligação com Daniel muito forte. Daniel não é um Navi, a gente sabe, mas na tradição cristã ele se tornou Navi. Não sei se você tem essa clareza. Porque ele é do período babilônico, né? Ele já é... Ele viveu no período babilônico, mas o livro dele foi escrito no período dos Macabeus. Mas está escrito... Ele é um Ketuvim. O livro dele está em... aramaico. Né? Não está em hebraico. É do período persa. Inclusive, acabou de sair um livro que eu escrevi um capítulo que eu falo disso. Daniel entre o mundo persa e o mundo grego. Depois eu vou te indicar para você recomendar ao pessoal, tá vendido pela Amazon. É um livro sobre o mundo persa. Então... Qual o nome do livro? O nome do livro, e não vou conseguir ver agora. Caramba, agora não vai rolar. Não? Agora não vai rolar. Não vai rolar, porque senão eu vou mexer aqui. A gente botar Marcelo Carneiro, a Amazon a gente acha, tá, pessoal? Vamos botar lá. E eu também mando para você, e eu divulguei hoje no Instagram, tá? Divulguei hoje no Instagram. Vou divulgar no feed, porque aí você pode também compartilhar. Mas assim, é muito fascinante, porque todo esse material, ele está circulando naquele período, e aí, Patrícia, você sabe melhor que eu, a canonização efetiva não aconteceu antes do 2º século da Era Comum. Até aquele momento não havia uma canonização mais formal. O que havia era uma aceitação maior de algumas partes mais antigas, como a Torá, os Neviim, maiores, não é? A organização toda posterior, né? É posterior. E aí, quer dizer, para os cristãos, os seguidores de Jesus, o próprio Jesus, todo esse material judaico circulava naturalmente. Eu estou falando tudo isso para chegar no ponto que eu comentei, que aí eles começam a citar Torá, o Eclesiástico, que é o Ben Sira, eles citam o livro de Jubileus, eles citam Enoque, e para eles está tudo ali, está tudo na mesma esfera de escrituras. Caldeirão, né, que fervilhava isso. Né? Caldeirão, exatamente. Nem a gente falando de aplicativo, né? A gente fala nome de aplicativo como se fosse uma coisa normal. Não é. Exatamente. E eles são concorrentes, e eles não. Exatamente. Eles estão em mundos diferentes, e a gente usa sem nenhum. A gente não tem um time, né? Eu sou o time Instagram, eu sou do time Twitter. Não tem time. Não, você vai passando. Alguns gostam mais de um, outros gostam mais de outro, é mais ou menos o que acontecia. Então, você vai pegar um Evangelho de Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele é mais Bíblia hebraica, só que na versão grega da Septuaginta. E aí é um outro detalhe importante para entender o mundo do Novo Testamento. É o mundo que passa pelo judaísmo helenístico. É o mundo que passa pela transposição do hebraico para o grego. Ainda que eu estou fazendo muitos estudos sobre isso... Você sabe que helenista é xingamento no judaísmo, né? Chamar alguém de helenista... Sim, mas aí deixa eu colocar uma questão importante. Eu sei disso, mas deixa eu colocar uma questão importante. O grego da Septuaginta é um grego que respeita muito o hebraico. Inclusive a organização gramatical. Sábios, né, que traduziram, né? Foram exatamente. Mais de 170 traduções que caminharam juntas, foram essas que foi essa. Eles basicamente na primeira fase da tradução, lá no século III, eles traduziram a Torá, que depois passou a ser chamada de Pentateuco. Então, tudo começa... A Torá é a base de tudo, né? De todo mundo, de tudo, né? Praticamente. Um negócio louco, né? Tudo começa com a Torá. E é por isso que eu fui no mestrado pesquisar Jesus e a relação dele com a Torá. Quer dizer, eu ia te mostrar a minha Septuaginta. Tá. Será que é parecida com a minha? Aí eu tô com uma aqui.
é parecida com essa? É alemã, não, a minha é essa mesmo, a de Stuttgart, mas é a amarelinha. Isso, de Stuttgart, exatamente. É que essa aqui eu comprei via Sociedade Bíblica do Brasil, mas é editada na Alemanha mesmo. Ah, tá. 2 volumes E e um. eu comprei em Israel. Ah, legal. Mitsudo, dá licença. Eu sou mais modesto. Eu Né? comprei aqui dentro. Mas o texto é o mesmo, viu? Mas assim, então é um mundo muito fascinante, Patrícia. É um mundo muito fascinante. E quanto mais eu pesquiso, mais eu descubro que tem coisas para pesquisar. E agora nós conseguimos iniciar, eu e o professor Paulo Roberto Garcia, que é lá da Unesp também, a gente agora conseguiu organizar um grupo de pesquisa no CNPq, justamente é o nome Rastros, o grupo Rastros, que vai estudar as tradições judaicas e cristãs, não tradição judaico-cristã, isso é outra coisa. Isso é do nosso mundo agora, né? Judaico-cristão. Mas é a tradição judaica, que é o judaísmo do Segundo Templo, e a tradição cristã primitiva, até o terceiro século. Até o terceiro século da Era Comum. A maioria dos judeus diz que não existe esse negócio de judaico-cristão, né? Mas é uma invenção intelectual que não passou pelo crivo judaico. Não, com certeza. Mas é porque é o seguinte, por ter bases morais vinculadas ao mundo do Antigo Testamento, eles acham que passa pelo judaico. O problema é que essas bases morais têm a leitura cristã delas. Elas passaram pelo filtro cristão, então deixaram de ser judaicas. Exatamente. Você foi brilhante. Que é cristã. E eu quero te dizer o seguinte, nossa live acabou. Porque são exatamente, vou dizer aqui, 22 horas e 4 minutinhos. Daqui a pouco, puf! Daqui a pouco a gente vira abóbora, né? Exatamente. O pessoal está aqui falando, nem deu tempo de ler as perguntas. Olha, tem gente falando aqui, olha, live maravilhosa, várias pessoas elogiando, alguém riu. Márcio, cadê? Márcio Se for Márcio Carneiro, é meu irmão. Márcio Santo falou que ele riu muito com a história do tweet, estava com um delayzinho, um atrasinho. Aí ele riu muito com a história de que era um tweet, e é mesmo, gente. Vou mostrar para vocês. É uma loucura. Aqui. Vou mostrar para vocês como é que é o negócio judaico, olha aqui. Então, ó, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o versículo. Isso aqui é o comentário. É comentário, estudo sobre é ou não é o mundo do Twitter? Isso aqui é o mundo do Twitter. E eles discordam um dos outros e tal, e assim vai. Entende? Então é um livro que é todo assim. Aqui, esse aqui tem 3, mas é tudo isso, ó. Tá vendo? Então, isso aqui esse é o livro de. Esse aqui é o Vaikra, Shemot, Vaikra. Gênesis. Êxodo, Levítico. Levítico. Vaikra é Levítico. Então, depois tem o Debarim, Midbar, que é o número, Bamidbar, e Deuteronômio. Deuteronômio, que é as outras palavras, né? Então, meu amor, eu quero te agradecer muitíssimo. Não deu tempo da gente falar nada praticamente, tem que te convidar de novo. Eu estou à disposição, fazer a parte 2 aí, sei lá, para onde a gente vai, mas foi a conversa que fluiu, né? Fluiu, mas tudo fluiu, né? A gente é amigucho desde 2008, 2009, 2007? 2007. Então, gente, é desde lá que nós somos amigos e ficamos inseparáveis. E aí ele era do Rio de Janeiro, nos traiu, foi para São Paulo, mas isso não validou nada. Teve momentos que ele me veio, eu chorei muito, falei, quero saber de você, sai daqui. Né? Lembra isso no Messenger ainda, eu estou mal, sai. Vai com... que o Eterno te leve.
Eterno te Mas, leva. gente, Pronto. eu queria te agradecer muito. A Eu te gente pode agradeço. até explorar um pouquinho mais. O Instagram tem sido. Obrigada, Márcio. O Instagram tem sido. Mais um, Joyce que é mais uma. O Instagram tem sido bondoso com a gente, então tem deixado um pouquinho. Aham. Mas, olha só, a gente tem live até o final de maio. Eu quero dizer para vocês que semana que vem, dia 13 do 5, eu vou entrevistar o Leandro Uchoa, aqui mesmo, mesmo horário, 9 da noite. O Leandro Uchoa, ele trabalha com a questão da masculinidade tóxica, mas ele é budista e ele faz um trabalho maravilhoso. Então, Leandro Uchoa, semana que vem a gente vai falar sobre todas essas questões de masculinidade, de parenthood, aquela coisa do pai, né? Da Aham. paternidade, Parentalidade que chama, né? na paternidade mesmo, novos É critérios de paternidade. paternidade, Ah, toda essa questão, né? Então, óbvio que a gente vai cair, provavelmente caiamos também, né? A gente pode falar a diferença entre feminismo e femismo e essas coisas todas, né? Entre machismo e masculinidade, essas coisas. Então, semana que vem é um papo completamente diferente, mas Marcelo já está convidado para voltar aqui em junho, opa, estamos aí. live Vem. 2 para continuar esse papo. Tá bom. Viviane falando Eu venho muito sim. bom, o tema da próxima sobre masculinidade também, bacana. Viver, gente, é só Isso, com entrar aqui. certeza. E aí, falando para vocês que a plataforma da Marvos, a Contém Amor a Marvos, é uma plataforma digital com conteúdos, produtos e serviços culturais e sociais ligados a amor e direitos humanos, né? E o propósito da Contém Amor é melhorar a humanidade através do acolhimento humano e espiritual. E nossa plataforma é www.conteamor.com.br. E é por isso que eu faço essas lives aqui. Está aqui o nosso CEO, que ele não gosta que eu fale dele, mas eu já vi ele entrando aí, que é o Tony Piccolo. Muito obrigada. A Marília também, que faz toda a parte técnica maravilhosa. Agradecer a vocês e deixar, Marcela, a última palavra para você, agradecendo muito o carinho, essa amizade de tantos anos, a aquiescência imediata. Quando eu falei, vou te entrevistar, você falou, oba, vamos embora. E de você liberar aí um tempo nessa sua agenda, que eu tenho certeza que é bem agitada, para bater esse papo aqui com a gente. Então, vou agradecer e te convidar para dar uma entrada lá na nossa plataforma e quem sabe Tá. você também pode ser uma das pessoas que façam lá um trabalho de conversar com o público pode entrar e fazer perguntas e tal, enfim, dá uma Ah, olhada, legal. ver se Bacana. você curte, isso é Vou entrar muito sim. legal, acho que seria uma grande coisa. Fala, meu amor, tá Eu, contigo a eu, eu, palavra, como é que você eu quer vou encerrar essa live? fechar, eu vou fechar com o teu começo. Você falou assim, no judaísmo seria estudo. No meu caso é ensino, mas você sabe que eu sou um estudioso, né? Eu sou um estudante da Bíblia. Para eu ensinar, se eu não estudar muito, eu não vou ter o que ensinar. E o meu amor é pelo ensino, mas também é o amor pelo estudo. Na verdade, eu tenho essa dupla face, né? E eu entendo que se a gente segue estudando e ensinando aquilo que deve ser ensinado no mais alto grau da ética que a Torá, que o Evangelho ensina, nosso mundo pode ser muito melhor. O mundo pode ser maravilhoso. E eu entendo que toda a base até de direitos humanos decorre do ensino adequado, correto e ético das escrituras. É isso aí que eu queria deixar então Meu minha última amigo, mensagem. muito obrigada, é isso aí, que a gente tenha um mundo mais ético, né? Uma educação, um direito à educação, acesso à educação, uma educação de qualidade, a livros, a leitura, né? E que a gente tenha, e eu acho que a maioria dos nossos professores e professoras são assim, são pessoas que caminham pela ética, né? Mas que a gente consiga no Brasil sair da polarização e juntar, né, a razão do cérebro, né, com o amor e o afeto do coração. E pessoal, então a gente pode já aproveitar esse papo bíblico aqui e escolher um mandamento para a gente fazer a semana toda aí. Quem quiser, vamos escolher uma boa. Mandamento para mim é boa ação, né? Então fazer uma boa ação, escolham alguma aí
para ver se a gente manda, Muito bom. cria uma sementinha de coisas legais para o Brasil, com muito amor. Marcelo, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença, pela audiência. Divulguem o programa. Eu já vou mandar para o Marcelo o link, ele vai poder enviar para vocês. Mas Claro. fica também no nosso Instagram, vocês podem rever, enviar para pessoas. E semana que vem estou aí batendo um papo sobre masculinidade tóxica. E na seguinte eu vou conversar com o rabino Michel Schlesinger, que é o rabino que trabalha, responsável pelo diálogo interreligioso no Brasil. Então, o Marcelo está para assistir. Depois eu vou conversar com o coronel Paulo Nápoles, que foi adido militar do Brasil em Israel, e foi meu aluno de hebraico. Então, a gente vai bater um papo sobre isso. Enfim, esse programa aqui é uma diversão, é uma delícia de fazer. Muito obrigada pela presença. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.